Então, nós estamos num curso de Teologia Sistemática. Nós já passamos para os alunos aqui presenciais algumas informações da matéria, fizemos uma introdução e já entramos no nosso primeiro módulo, que é sobre bibliologia, o estudo das Escrituras. Então, só repassando com os nossos alunos, nós já estudamos sobre revelação, essa doutrina que fala sobre como Deus se revelou, e nós temos dentro da revelação a revelação geral, ou seja, Deus se revela através da criação, da natureza, e também Ele se revela de uma maneira especial ou específica através das Escrituras Sagradas e através do seu Filho Jesus Cristo. Nós vimos também, já nas aulas aqui presenciais, sobre a inspiração das Escrituras. A Escritura, ela foi totalmente inspirada por Deus. Nós cremos na inspiração verbal e plenária, ou seja, palavra por palavra foi inspirada, foi soprada por Deus, toda a Escritura, de capa a capa, ou seja, de uma forma plenária. Então Deus, Ele usou autores, homens, santos que Ele escolheu, e o Espírito Santo supervisionou esses escritores, aquilo que eles estavam escrevendo, com pleno uso de suas faculdades mentais, da sua personalidade, também da cultura da época que cada um viveu, para que eles então pudessem escrever os livros bíblicos, supervisionados, dirigidos pelo Espírito Santo, e de forma que aquilo que eles escreveram era exatamente aquilo que Deus queria revelar ao homem. Nós vimos também, na última aula aqui presencial, sobre a inerrância e a infalibilidade das Escrituras, ou seja, a Bíblia, por ser inspirada por Deus, por ela ter vindo de Deus, ela é inerrante e ela é infalível, ou seja, ela não contém erro e ela não leva falha, ela não tem falha nos seus escritos originais. E hoje nós vamos dar sequência então a esse módulo de bibliologia e vamos falar sobre a autoridade das Escrituras, bem como outros assuntos dentro dessa matéria. Autoridade das Escrituras. A autoridade das Escrituras baseiam-se no fato de que ela é inspirada por Deus, palavra por palavra, e não contém erro e nem falha. A Bíblia é a autoridade sobre a nossa vida. Por ser inspirada, inerrante, infalível, interpretável, somente a Bíblia pode ensinar o que é correto acerca do Deus único e verdadeiro. Assim, qualquer crença que a rejeite jamais poderá levar o homem ao real conhecimento da divindade, diz Marcos Granconato. A autoridade das Escrituras, então, meus irmãos, para nós resumirmos esse conceito, se baseia no fato de que a Bíblia veio de Deus, foi soprada por Deus, foi inspirada por Deus, ela não tem erro, ela é infalível. Então, por ser um livro inspirado pelo Senhor, ela se torna a base para a nossa vida, ela se torna a autoridade no que diz respeito à fé e prática. Algumas implicações sobre a Bíblia como autoridade na nossa vida. Em primeiro lugar, porque a Bíblia foi soprada por Deus, é inspirada por Deus, porque a Bíblia é inerrante e infalível, somente a Bíblia é a única regra de fé e conduta. Então nós cremos que a palavra de Deus, ela é a única regra de fé. Então tudo que está nas Escrituras, tudo que Deus revelou, tudo que foi ali inspirado, foi registrado, é para nós a única regra de crença. Nós vamos confiar, nós confiamos apenas naquilo que a Escritura diz, porque ela é a autoridade máxima sobre a nossa vida. E também de conduta, o que a Bíblia fala em questões éticas, do comportamento, questões morais. É a Bíblia que rege a nossa vida, é a Bíblia que dirige o nosso viver.
Todas as doutrinas e ensinos errôneos ou estranhos às Escrituras, nós devemos rejeitá-los. Então, se a Bíblia é a única autoridade para a nossa vida, tudo que não está coerente com as Escrituras, todas as doutrinas que você ouvir, ensinamentos que são estranhos, que não estão ali harmoniosos com as Escrituras sagradas, você deve rejeitar, porque a Bíblia é a autoridade para aquilo que você deve considerar como verdade, ela é a fonte da verdade. Martinho Lutero, que levava a sério a autoridade das Escrituras, ele disse o seguinte: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras, a menos que assim submetam minha consciência pela palavra de Deus, não posso retratar-me e não me retratarei, pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude. Amém. Lutero aqui, ele estava se defendendo perante os religiosos da sua época, no século XVI, que estavam interpelando a ele acerca das doutrinas que ele estava pregando, principalmente sobre a justificação pela fé, crendo que apenas Jesus Cristo é que poderia salvar mediante a fé em Jesus. Então, diante daqueles religiosos que pediam para Lutero renunciar os seus ensinamentos, ele diz isso: a menos que ele fosse convencido pelo testemunho das Escrituras, ele não renunciaria, ele ficaria firme nas suas convicções. Por quê? As convicções de Lutero vinham das Escrituras. A Bíblia é a autoridade naquilo que nós devemos crer. Se existe algum ensinamento errado, enganoso, nós devemos rejeitar, como fez Lutero. Na época, a Igreja Católica ensinava doutrinas estranhas. E Lutero viu que aquilo não tinha base nas Escrituras. Então ele preferiu o quê? Ficar com as Escrituras Sagradas. E você hoje, a mesma coisa. Nós temos, no século XXI, uma massa muito grande de pregadores, de doutrinas, de ensinamentos, de teologias. E você precisa, então, avaliar tudo biblicamente. Tudo precisa primeiro passar pelo crivo das Escrituras. E se tiver algum ensinamento de algum pastor, de algum pregador, num livro que você fizer a leitura, você deve rejeitar se aquele ensinamento não está condizente com as Escrituras Sagradas. Que a sua consciência esteja, em primeiro lugar, escrava da palavra de Deus. Ela é autoridade no que diz respeito à verdade. A autoridade da igreja e dos líderes eclesiásticos precisa estar debaixo da autoridade das Escrituras. Se a Bíblia é autoridade sobre a nossa vida, por ela ser inspirada, por ela ser um livro infalível, inerrante, nós, líderes cristãos, nós precisamos nos submeter às Escrituras. Nós temos autoridade delegada por Deus para guiarmos o rebanho do Senhor, porém, a nossa autoridade, ela deve estar debaixo da autoridade da palavra. Nós devemos nos submeter às Escrituras, ensinar as Escrituras, nós devemos guiar o rebanho de Deus nas Escrituras Sagradas. Nós não temos autonomia para fazermos o que nós queremos. Se for para pastorear o rebanho, a própria Escritura nos ensina como nós devemos fazer isso. Nós devemos, então, líderes eclesiásticos, nos submeter. A palavra de Deus, ela é a autoridade sobre a nossa vida e sobre a igreja. Entre a palavra de um líder e as Escrituras, o que deve prevalecer é a palavra de Deus, a palavra que vem do Senhor, as Escrituras Sagradas. Se o líder estiver
pregando, ensinando, dirigindo a igreja conforme as Escrituras, então siga esse líder, porque ele está antes seguindo a palavra de Deus. Agora, se ele estiver dizendo algo que não se coaduna com as Escrituras, você deve rejeitar esse ensinamento e não se submeter a esse líder, porque ele não está se submetendo à palavra de Deus. Implicações sobre a Bíblia como autoridade na nossa vida. Nenhum dogma ou experiência pode ser aceito se não tiver base na palavra de Deus. Nenhuma doutrina, nenhum dogma ou conjunto de doutrinas, de crenças, nenhum credo, nenhum catecismo, nenhuma experiência pessoal pode ser aceito se não tiver base e coerência nas Escrituras. Então, se algum dogma, se alguma crença estiver negando as Escrituras, estiver de uma maneira incoerente com a palavra de Deus, nós devemos rejeitar. E se uma experiência pessoal que for testemunhada tiver também conflito com a palavra de Deus, nós devemos rejeitar. Experiências humanas, elas são subjetivas. A revelação da Escritura, a palavra de Deus como autoridade na nossa vida, ela é a verdade objetiva. Então nós devemos, entre a minha experiência pessoal, subjetiva, e a palavra de Deus, que é a autoridade objetiva, a verdade absoluta, nós devemos ficar com as Escrituras. A nossa experiência pessoal, ela deve estar em harmonia com a palavra de Deus. Nós devemos avaliar as nossas experiências à luz das Escrituras. A opinião de nenhum pregador está acima da palavra de Deus. Nenhum pregador ele deve ser inconsequente, ele deve falar suas próprias palavras. Um púlpito deve pregar a palavra do Senhor. Deus, ele tem o seu rebanho, suas ovelhas, que são salvos. E os pastos verdejantes para alimentar esse rebanho é a palavra do Senhor. Então, pregadores, professores, aqueles que ensinam a palavra de Deus, devem fornecer os pastos verdejantes, que é a palavra do Senhor. Nenhum pregador está acima dela, nenhum pregador deve oferecer um outro pasto, a não ser a Escritura. O pregador ele deve falar dentro da palavra, conforme a palavra, e não palavras dele, porque a palavra de Deus é autoridade para a igreja. A palavra do Papa, o líder, um bispo, um pastor, não está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Ninguém, nenhum ser humano, que diga uma palavra, essa palavra está em pé de igualdade com a Escritura inspirada por Deus. Existe uma doutrina católica chamada de infalibilidade papal. Eu não sei se você já ouviu falar sobre essa doutrina, mas ela diz que a palavra que o Papa diz ex cátedra, ou seja, sentado no trono, é equivalente à palavra de Deus. É palavra de Deus da mesma forma que a Escritura sagrada. Então nós não cremos nisso. Nós abominamos essa doutrina e podemos afirmar que ela é uma doutrina falsa. Nenhuma palavra humana de algum líder está em pé de igualdade com a palavra de Deus. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um outro evangelho, além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes,
seja anátema. Então, mesmo que um anjo do céu vier, diz o apóstolo Paulo, pregando outro evangelho que não esse que já foi revelado, nós devemos o quê? Rejeitar, porque é maldição. Anátema significa amaldiçoado. Então, ainda que um anjo, como por exemplo a seita chamada os Mormons, que diz que um anjo veio do céu, um anjo chamado Moroni, e ele então revelou ali o livro dos Mormons, nós devemos rejeitar, porque o evangelho já foi fechado, a palavra já foi fechada, os 66 livros das Escrituras, nós já temos eles como autoridade para a nossa vida e suficientes para o nosso viver. Então nós devemos rejeitar qualquer outra palavra que alguém considere equivalente às Escrituras sagradas, seja de um anjo, seja de um homem, porque a Bíblia é a autoridade sobre a nossa vida. A palavra é a revelação única e final de Deus, não há outro evangelho. Somente a Bíblia, somente a palavra de Deus, a Escritura, é a revelação única e final de Deus. Tudo que Deus queria falar para o homem já está revelado nas Escrituras sagradas. Nós não precisamos de novas revelações, de palavras de homens que vão acrescentar aquilo que já foi revelado. A palavra já está fechada e ela é suficiente para nós. Algumas outras implicações da Bíblia como autoridade sobre a nossa vida. As atividades, programas, liturgias, músicas na igreja devem ser avaliadas e harmonizadas com a palavra de Deus. A palavra tem que ser o guia para toda a nossa vida, seja moral, ética, pessoal, as questões de fé e também as questões nós que vivemos igreja. A palavra ela deve nortear tudo dentro da igreja, os programas, as atividades, a liturgia, ou seja, o culto a Deus, as músicas na igreja, tudo deve ser avaliado e harmonizado com as Escrituras. Por exemplo, músicas que não refletem verdades bíblicas, que não estão em harmonia com as Escrituras, essas músicas não devem ser cantadas no culto público, na adoração a Deus. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é o Deus da verdade, e nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. As atividades da igreja, os programas, tudo deve ser fruto de reflexão bíblica, tudo tem que refletir os princípios bíblicos que Deus deixou para nós, acerca de que a igreja deveria observar e deveria então fazer tudo conforme a palavra do Senhor nos dirige. Uma outra implicação, a emoção, a vontade, os pensamentos humanos não estão acima da palavra, mas devem se submeter a ela. Então, uma emoção nossa, uma vontade, os nossos pensamentos, eles não são superiores à palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de todas essas coisas. Martinho Lutero, ele diz: qualquer ensinamento que não se enquadre das Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Então, meus irmãos, qualquer coisa, qualquer ensinamento, mesmo aqueles ensinamentos que nos façam chorar, mexam com as nossas emoções, com a nossa vontade, mas que não estejam enquadrados com as Escrituras, nós devemos rejeitá-los. Por quê? Porque a Escritura é a autoridade na nossa vida. Mesmo que um ensinamento, diz Lutero, venha fazer chover milagres todos os dias, se esse ensinamento não estiver enquadrado nas Escrituras, nós devemos rejeitar. Por quê? Porque nós devemos ficar com as Escrituras, ela é a autoridade na nossa vida. Lutero, ele também diz: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida
quanto para o que há de vir. Então Lutero ele está dizendo aqui que ele disse para Deus, Deus, não me mande anjos, visões, nada, eu creio na suficiência das Escrituras. A palavra de Deus me basta. Ela é autoridade para a minha vida, ela me dá instrução abundante para tudo que eu preciso no que diz respeito a conhecer a Ti e a vida que o Senhor quer que eu viva. Então, meus irmãos, acima de emoções, acima de tudo que há em nós, que nós possamos ficar com o ensinamento das Escrituras Sagradas. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre o cânon das Escrituras. Vimos sobre a autoridade das Escrituras, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o cânon. O que significa o cânon? Cânon do grego, cânon, medida, regra, ou no hebraico, cané, junco, vara de medir, significa a lista de livros inspirados que compõem a Bíblia, ou seja, os 66 livros. Estes foram escritos entre 1400 a 400 a.C., ou seja, os livros do Antigo Testamento, os 39 livros, como nós já vimos aqui na nossa aula presencial, e entre 50 a 90 depois de Cristo, os livros do Novo Testamento, os 27 livros. Então, o que significa cânon? Trazendo aqui em miúdos para os irmãos entenderem melhor. A palavra então significa vara de medir, que é a ideia de aferir quais são os livros inspirados, que são, na verdade, os 66 livros que nós temos. O cânon das Escrituras é a lista de todos os livros que pertencem à Bíblia, diz Wayne Grudem, grande teólogo. Então, a lista de todos os livros da Bíblia é o que nós chamamos de cânon, é o termo técnico teológico para isso. Para o cânon, nós temos algumas fases. Em primeiro lugar, a inspiração. Deus inspirou as Escrituras. Depois, nós temos o reconhecimento desses livros como livros inspirados por Deus. Aí nós temos o período da coleção, a seleção desses livros, a igreja ou homens do Antigo Testamento, autoridades religiosas, o povo de Deus, reconhecendo esses livros e fazendo a coleção desses livros, que são os 66 livros, e depois nós temos então a preservação, que nós vamos ver daqui a pouco, como esses livros foram preservados, os livros do cânon, que são 66 livros, até hoje, nos nossos dias. A questão dos critérios de canonicidade, como esses livros foram escolhidos, os 66 livros, para o cânon, como que foi o processo de canonização, ou como que se deu a canonicidade desses livros. Em primeiro lugar, nós vamos ver algumas evidências internas. Irmãos, eu quero só falar para vocês que sobre cânon, canonização, canonicidade, essa doutrina dentro de bibliologia, ela é muito vasta. Então, quero dar apenas para vocês um resumo de tudo isso, uma introdução. Evidências internas de livros canônicos ou de livros inspirados. Como que foi feita a seleção e quais critérios foram considerados? Algumas evidências internas, ou seja, evidências dentro desses livros. Em primeiro lugar, a letra A, autenticidade e veracidade, ausência de erros ou contradições. Então, se avaliava dentro desse processo de canonização, de verificar se um livro era inspirado ou não, o princípio da coerência e harmonia. Esse livro ele é coerente com as verdades reveladas por Deus, com outros livros, ele tem harmonia com outros escritores sagrados, com a Torá, os livros do Antigo Testamento, ele tem contradições, então isso era muito levado em conta. Quando tinha contradição, aquele livro era então descartado, quando havia erros. Nós lembramos que a palavra de Deus ela é inerrante e infalível. Então esse era
um critério considerado. Outro critério era, letra B, autoridade reivindicada, direta ou indiretamente. Então, nós observamos em livros inspirados, autoridade reivindicada, de uma forma direta, ou seja, em livros bíblicos, Deus afirmando que Ele estava se comunicando, Ele estava fazendo ali revelações para o povo, no caso no Antigo Testamento, por exemplo, as expressões assim diz o Senhor, elas são constantes. Então, ali há uma reivindicação direta de que aquele livro era um livro inspirado. Deus estava falando de uma maneira direta, ou de uma maneira indireta, através dos autores que reconheciam outros autores como autores que foram usados por Deus e que escreveram também escritos inspirados. Nós vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo reconhecendo os escritos de outros autores, e nós vemos também o autor Pedro reconhecendo os escritos de Paulo como escritos inspirados. Nós vemos no Novo Testamento Jesus reconhecendo os escritos do Antigo Testamento como escritos inspirados por Deus. Jesus ele fala de personagens do Antigo Testamento como personagens reais, o que traz para os escritos do Antigo Testamento credibilidade. Nós vemos Jesus falando sobre a doutrina da sua volta, da sua segunda vinda, usando, por exemplo, os dias de Noé, livro de Gênesis. Nós vemos Jesus falando da ressurreição dele, usando escritos também do Antigo Testamento, quando ele vai falar ali no Antigo Testamento sobre, por exemplo, Jonas. Quando Jonas ficou no ventre do peixe 3 dias, uma história muito contestada pelos teólogos liberais. Muitos têm a história de Jonas no ventre do peixe como algo que é mitológico, ou seja, que não é real, que não é verdadeiro, mas Jesus embasa uma doutrina fundamental, que é a doutrina da ressurreição, usando um escrito de um profeta do Antigo Testamento, e até mesmo questionado pelos teólogos liberais e historiadores. Por quê? Jesus está ressaltando a inspiração desses textos do Antigo Testamento. Então, nós temos aí autores, nós temos personagens reconhecendo outros escritos, outros escritores, como escritores que foram usados por Deus e escritos inspirados pelo Senhor. Também a natureza inspirativa ou dinâmica do livro, ou seja, fora avaliado se tal livro ou outro traz para o leitor uma natureza inspirativa, inspira, no sentido de transforma vidas, tem efeitos na nossa alma. É um livro que você percebe Deus falando com você, é um livro transformador. Então são evidências internas do livro que foram levados em conta. E existem outros critérios também. Nós temos evidências externas de canonicidade, ou seja, fora do livro. O que era avaliado nesse processo de canonização dos livros? Por exemplo, quem que escreveu? Quem foi o autor do livro? Foi um profeta? Foi um apóstolo? Andou com Jesus? Foi alguém importante no Antigo Testamento? Por exemplo, Moisés, um profeta, um homem de Deus? Quem escreveu? Então isso era muito considerado para se chegar nessa conclusão de que um determinado livro ou outro, ele deveria ser colocado no cânon, nos 66 livros. Também a letra B das evidências externas, aceitação e reconhecimento do povo de Deus. O povo de Deus reconhecia esses autores ou esses escritos como escritos inspirados por Deus, como palavra de Deus. Então, a igreja reconhecia isso. O povo de Israel no Antigo Testamento reconhecia
esses livros como inspirados pelo Senhor? Algumas categorias, então, pensando agora nas categorias dos livros canonizados, nos livros da Bíblia. Nós vimos então sobre o cânon e o processo de seleção, o processo de canonização, como que esses livros foram escolhidos, selecionados, colecionados e juntados nos 66 livros das Escrituras. Agora nós vamos ver a categoria desses livros, como que os livros são classificados. Em primeiro lugar, os livros inspirados, que são os livros universalmente aceitos, 39 livros do Antigo e 27 do Novo Testamento, são os nossos 66 livros. Mas nós temos também aqueles livros que ficaram fora do cânon, fora dos 66 livros. Por exemplo, aqueles livros que são chamados pseudoepígrafos. Então, pseudoepígrafos, eles são livros que foram totalmente rejeitados, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. O que significa pseudoepígrafos? Significa falsos escritos. Pseudo, falso, epígrafos, escritos. Então, são livros que o povo de Deus nunca considerou escritura, nem no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Por exemplo, no Novo Testamento, alguns escritos falsos ou falsos autores, como o livro de Tomé, o Evangelho de Tomé, nunca foi reconhecido pelo povo de Deus como um livro inspirado. Dentro desse livro, o conteúdo, existem problemas ali, então não passou naqueles crivos, naqueles critérios que nós já vimos, que eram considerados na seleção para um livro que seria colocado no cânon. Existem alguns pseudopígrafos que, o que acontecia? Um homem, uma seita, alguém que seguia algum tipo de heresia, no século III, no século II depois de Cristo, querendo propagar algum conceito herético, ou seja, uma falsa doutrina, escrevia alguma carta, algum conteúdo, dava-se a esse conteúdo a autoria de um apóstolo, por exemplo, Tomé, e para que esse livro fosse bem aceito na comunidade cristã, fosse aceito como um livro inspirado. Mas Tomé já tinha morrido muito tempo antes, então era um falso autor, um falso escrito, que a igreja nunca considerou como um livro inspirado por Deus. Nós temos também os apócrifos. Apócrifo, nós já vamos ver o que significa, mas são livros aceitos por alguns, como por exemplo a Igreja Católica, não nós protestantes, muito menos na Bíblia judaica, os judeus que aceitam apenas o cânon do Antigo Testamento. Alguns livros apócrifos, que nós vamos ver, eles foram colocados na Bíblia Católica Romana, após o concílio chamado Concílio de Trento, em 1546. Então, livros apócrifos que constam na Bíblia Católica. Qual que é a diferença da Bíblia protestante evangélica da Bíblia Católica? São os livros apócrifos. Os livros apócrifos, o termo apócrifo significa oculta, o secreto, e os livros apócrifos são Judite, Baruque, Eclesiásticos, Sabedoria de Salomão, primeiro e segundo Macabeus. Tem outros também, como por exemplo alguns acréscimos que foram feitos no livro de Esther e também no livro de Daniel, são algumas porções apócrifas nesses dois livros do Antigo Testamento. Então, esses livros eles foram colocados no Concílio de Trento, como eu já disse, em 1546, com o intuito de mascarar, de dar base, entre aspas, bíblica, às doutrinas que estavam sendo questionadas da Igreja Católica
pela Reforma Protestante, de Martinho Lutero e dos reformadores. Nós sabemos que em 1516, 1517, houve então a Reforma Protestante, ou seja, Deus usou um homem na Alemanha chamado Martinho Lutero, e esse homem então teve uma conversão. Ele olhou para as Escrituras e viu que o justo viveria pela fé, ou seja, a salvação seria através de Cristo, por meio da fé em Cristo, e não por meio das obras, como ensinava a Igreja Católica. Na época de Lutero existiam as cartas de perdão, as chamadas indulgências, e as pessoas compravam essas cartas e pensando que aquelas cartas compradas, elas levariam essas pessoas aos céus. Então a salvação pelas obras, enquanto as pessoas compravam as cartas de perdão, as indulgências, o Vaticano, nós temos ali ele sendo construído com o dinheiro do povo e com muito luxo e com muita pompa. E Lutero, olhando para esse quadro, esse cenário, ele olhando para as Escrituras, ele teve de fato uma conversão, um entendimento da justificação apenas pela fé e não pelas obras, e Lutero então se voltou às Escrituras. E ele olhou para as Escrituras e considerou as Escrituras como autoridade, não a palavra do Papa, não o ensinamento da Igreja Católica. E ali então começou um movimento chamado Sola Scriptura, ou seja, um retorno às Escrituras. A Escritura é a única regra de fé e prática autoridade. O que a Escritura diz é verdade. E nós devemos seguir as Escrituras. E aí então o povo começou a ler as Escrituras, começou a aprender a ler, a escrever, para ler as Escrituras. O povo era analfabeto na sua maioria, mas a Reforma Protestante trouxe um desenvolvimento nessa área para a Europa. E as pessoas começaram a aprender a ler, para poderem então ler as Escrituras. Então as pessoas começavam a ler as Escrituras e as Escrituras começaram a iluminar suas mentes. E elas então começavam a enxergar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, diz Jesus. Então eles começavam a comparar aquilo que a igreja medieval ensinava, os dogmas católicos ensinavam com as Escrituras. E não batia. As Escrituras não batiam com os ensinamentos católicos. E aí, muitas pessoas da Igreja Católica começaram a deixar o catolicismo e a se unir à Igreja Protestante, à Igreja Reformada. Por quê? Porque a Igreja Reformada, ela ensinava o princípio do sola Scriptura, somente a Escritura. E para a Igreja Católica frear essa perda de adeptos, ela criou então um concílio, o Concílio de Trento, a reunião de autoridades católicas, teólogos católicos, e eles então fizeram um movimento chamado Contra-Reforma. Então era um movimento contrário à reforma. Eles se uniram para levantar bases, caminhos para frearem esse boom da reforma protestante, o crescimento de adeptos ao protestantismo. Então aí dentro da Contra-Reforma, nesse Concílio de Trento, eles decidiram colocar, inserir, acrescentar os livros apócrifos, que até então esses livros eles não eram considerados, até mesmo pela Igreja Católica, como livros inspirados, livros que faziam parte do cânon. Até 1546, eles aceitavam apenas os 66 livros como inspirados por Deus, mas por uma conveniência, ou seja, para combaterem os princípios da reforma de Lutero, do Sola Scriptura, eles acrescentaram os livros apócrifos. Convenientemente, por quê? Esses livros apócrifos, eles dariam base para algumas doutrinas que não estavam coerentes com as Escrituras.
Então eles inseriram livros apócrifos, porque nesses livros eles dariam então base para os seus falsos ensinos, para os seus dogmas, para as suas crenças, que a Bíblia não dava então um embasamento, para eles poderem dizer, olha, está na Bíblia, mesmo que fossem livros que até então não estavam na Bíblia, eles também podiam dizer, a Igreja Católica segue a Bíblia porque, olha só, nós temos o livro de Macabeus, que fala sobre essa doutrina, o livro de Judite, de Baruque, e assim por diante. Alguns problemas dos livros apócrifos e por que eles foram colocados estrategicamente na Bíblia Católica. Nós temos aí, por exemplo, uma base possível para a oração dos mortos, ou pelos mortos. A Igreja Católica ensina isso. A missa do sétimo dia, ou oração em favor daqueles que morreram. Segundo Macabeus 12:44, porque se ele não esperasse que os que tinham sido mortos haviam um dia de ressuscitar, teria por uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Então a Bíblia não dava base para a oração dos mortos, ou pelos mortos. A Reforma, o Sola Escritura, condenava isso. Então eles colocaram, por exemplo, Macabeus, para dar uma base para essa doutrina errada. Por exemplo, dar esmolas com valor para a salvação, então a salvação pelas obras. Eles vendiam as indulgências, eles ensinavam isso. Então eles tinham que justificar, colocando, por exemplo, Tobias. Olha só, porque a esmola livra da morte eterna, e é a que apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Então esse negócio da reforma, sola escritura, salvação somente pela fé em Jesus, salvação pela graça, isso não é bem assim. Olha o que o livro de Tobias diz. É possível você conseguir a salvação pelas obras. E aí o catolicismo então tinha uma base para falar, por exemplo, dos sacramentos, que é a salvação processual, falar da salvação por meio de obras, da esmola, ou então a compra, a venda de indulgências. A invocação e intercessão dos santos, você sabe que o catolicismo crê na intercessão dos santos, que os santos rogam por nós, inclusive, por exemplo, Maria é comediadora juntamente com Jesus. Nós não cremos nisso, o Novo Testamento, a Bíblia não ensina sobre isso, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo. Só existe um caminho, uma verdade e a vida, que é Jesus, porém, no catolicismo existem os santos e a intercessão deles. As pessoas rogam a esses santos para que eles possam interceder junto a Deus pelas vidas. Nós respeitamos quem crê dessa forma, porém a Bíblia não fala sobre isso. E a reforma com sola escritura, somente a escritura, começou então o povo ler a Bíblia e não encontrar base bíblica para isso, inclusive começou a se relacionar essa prática com a prática condenável da idolatria. Mas Macabeus fala um pouco sobre isso e por isso foi acrescentado no cânon católico. E que Onias, apontando para ele, dissera: este é o amigo de seus irmãos e do povo de Israel. Este é Jeremias, profeta de Deus, que intercede muito pelo povo e por toda a cidade santa. Jeremias já tinha morrido. Como assim Jeremias intercede? Então, é uma base para a invocação e a intercessão dos santos, que não tem nas Escrituras, mas os apócrifos, eles trazem uma possível base para isso. Nós sabemos que o catolicismo crê no purgatório, que é um local intermediário entre essa terra e o céu. E ali a palavra purgatório significa purgar ou expelir o pecado. Então as pessoas vão para lá e ficam um tempo lá purgando, expelindo, pagando pelo pecado que essas pessoas cometeram aqui na terra antes delas entrarem para o céu. Isso nega o sacrifício de Jesus. Porque Jesus é que pagou todo o preço pelos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar nova vida. Então, só que para eles poderem dizer que está na Bíblia o purgatório, eles colocaram os apócrifos.
Por exemplo, segundo Macabeus 12:46, é, pois, um santo e salutar pensamento orar pelos mortos, para que sejam livres dos seus pecados. Então, olha só, sejam livres dos seus pecados. É a ideia do purgatório, aqueles que estão presos no purgatório, nós devemos ficar orando por esses mortos que estão ali. É uma doutrina católica para que eles possam ser livres e ir para o céu. Nós não cremos nos apócrifos, por quê? Porque os judeus não acreditavam que eles eram inspirados. Nós temos o testemunho dos judeus contra os apócrifos, eles nunca consideraram livros bíblicos, e são livros que não passam naqueles critérios que nós vimos de canonização. São livros, por exemplo, que têm erros, que têm contradições, eles têm equívocos geográficos, de datas, de números, várias questões doutrinárias que chocam com outras passagens das Escrituras de autores que são autores reconhecidos como profetas, apóstolos, enfim. E são livros, por exemplo, como Macabeus, que ele termina como que pedindo desculpas pelo que ele escreveu. Ele diz: finalizarei aqui minha narração, ou seja, aquilo que ele está escrevendo, se ela está felizmente concebida e ordenada, era esse o meu desejo, ou seja, foi eu que escrevi, foi o meu desejo, essa narração, esse conteúdo. Então, é algo que a evidência interna não está apontando para um livro que foi inspirado por Deus, mas obra fruto do desejo daquele autor. Se ela está imperfeita e medíocre, é porque não pude fazer melhor. Ou seja, ele mesmo está reconhecendo que aquilo que ele escreveu podia estar imperfeito e medíocre. E ele não pôde fazer melhor. Como que um livro inspirado, inerrante, infalível, o autor termina dessa forma, quase que pedindo desculpas, se ele escreveu alguma coisa medíocre, imperfeita, e ele mesmo colocando que aquilo que ele escreveu foi desejo dele. E os livros apócrifos são livros importantes dentro do judaísmo, da história de Israel, porque eles contam as histórias de Israel. Macabeus, por exemplo, fala do período interbíblico, que são aqueles 400 anos de silêncio entre o Antigo Testamento e o Novo. Conta a história do que aconteceu com Israel nesse período, mas não são livros considerados inspirados por Deus, livros que fazem parte do cânon. Irmãos, eu queria falar agora com vocês sobre a preservação das Escrituras. Esse cânon, 66 livros, inspirados por Deus, todo esse processo de Deus para que esse livro chegasse até nós. Agora, como que as Escrituras foram preservadas e elas chegaram até nós hoje, no século 21? A Bíblia que nós temos hoje, ela é confiável? As Escrituras são confiáveis? Em primeiro lugar, nós podemos levantar alguns pressupostos sobre a confiabilidade das Escrituras, com o caráter de Deus. Vamos pensar no caráter de Deus. Quem é Deus? Deus é verdadeiro. Logo, o que Ele produziu é verdadeiro. A Bíblia não é só verdadeira, a Bíblia é a verdade, assim como o Deus que revelou as Escrituras. Deus é imutável. A Bíblia diz sobre isso. Deus não muda jamais. Então, as Escrituras, elas são imutáveis. Deus é todo-poderoso, ou seja, Deus é capaz de criar o universo a partir do nada, preservar o universo, e Deus é capaz de inspirar a Bíblia, Deus é capaz de fazer com que o processo das Escrituras, da canonização, fosse feito. Ele conduziu todos os autores para que eles pudessem escrever e fazer esses escritos que foram inspirados. E o nosso Deus é poderoso para preservar esses escritos ao longo dos séculos, ao longo dos anos. Então vamos ver aí algumas questões nesse gráfico sobre a preservação das Escrituras, das cópias das Escrituras até nós. Primeiro século, vamos pensar aí no Novo Testamento. No primeiro século,
Nós temos os escritos originais, aqueles feitos pelos apóstolos. Eles não existem mais, eles desapareceram. Nós não temos mais nenhum escrito original, mas nós temos cópias. Cópias já no segundo século, cópias de diversas regiões do mundo. Nós temos cópias na Síria, cópias no Egito, em Alexandria. Nós temos cópias na Ásia Menor, nós temos cópias na Palestina, enfim, espalhadas por todos os lugares. Porque em todos os lugares haviam cristãos, haviam ali escribas, haviam pessoas que então realizavam esse trabalho de um amanuense que ia copiando as escrituras sagradas, lembrando que não tinha gráfica naquela época, então eles faziam essas cópias em pergaminhos e também no papiro. Mas nós temos várias cópias preservadas do século III, do século IV e o século seguinte, século X, cópias antigas ao longo dos anos, ao longo dos séculos. E se nós compararmos, meus irmãos, todas essas cópias que foram encontradas em diversos lugares do mundo, cópias escritas por vários cristãos, vários copistas, escribas, se nós juntarmos tudo, essas cópias que estão preservadas hoje em dia, o que vai acontecer? O que nós vamos ter? Comparando manuscritos antigos com a Bíblia que você tem hoje, a Bíblia atual, nós vamos ver que ela só tem 1% de diferença. Então, comparando todas as cópias, e são muitas, de todos os séculos, de todos os lugares, essas cópias da Bíblia, elas têm apenas 1% de diferença. E que diferença é essa? A diferença nós sabemos que essas cópias elas tinham letras que apagavam, palavras, então ia-se fazer uma correção. Então, às vezes, o copista não entendia direito, porque a letra estava apagada, e ele, às vezes, colocava o verbo no futuro, mas o verbo era no presente. Enfim, coisas tranquilas, pequenas, que não afetam diretamente no sentido do texto e não vai afetar em nenhum conceito fundamental, como, por exemplo, as doutrinas importantes, como a doutrina da salvação, enfim. O que está hoje registrado, o que chegou hoje para nós, então, é confiável. É confiável. Ao longo dos séculos, foi-se preservando essas cópias. Existe uma matéria, uma ênfase chamada crítica textual, de pessoas que são ali formadas nessa área, que trabalham com os manuscritos antigos, e em comparação com esses manuscritos, nós temos a Bíblia de hoje. Você pode ficar tranquilo, ela não foi alterada, ela não foi mexida, adulterada. A palavra de Deus que você tem hoje é a mesma palavra que Deus revelou e usou autores para que trouxesse para nós essa palavra inspirada por Ele. Pra você ter uma noção, são mais de 24 mil cópias preservadas, cópias antigas só do Novo Testamento, que nós temos nos museus hoje em dia e também em universidades, cópias que estão ali disponíveis, estão preservadas. Então, em comparação a essas 24 mil cópias, nós temos exatamente a Bíblia que nós temos hoje em dia. Para você ter uma noção, não sei se dá para enxergar bem aí nesse gráfico, nessa tabela, a comparação dos manuscritos antigos de outras linhas, outras histórias, com a Bíblia Sagrada. Nós temos, por exemplo, só para vocês verem, o autor, no caso César, a data do escrito original, 100 a 44 a.C. A cópia mais antiga é 900 depois de Cristo. Houve um intervalo do original para a primeira cópia de 1000 anos, e só tem 10 cópias no mundo. Por exemplo, Platão
tetralogias. A data do original, desse manuscrito original, que é sobre filosofia, não tem nada a ver com a Bíblia, esse manuscrito original antigo, ele foi feito de 427 a 347 a.C., a cópia mais antiga vem 900 anos depois de Cristo. Então, um intervalo de 1.200 anos. E assim por diante. Vocês podem ver aí os outros manuscritos antigos e o intervalo do original para a primeira cópia. E as poucas cópias que existem. O Novo Testamento, nós temos os escritos originais, eles sendo escritos entre 30 e 70 depois de Cristo, ou seja, no primeiro século. A primeira cópia que nós encontramos é em 125 depois de Cristo e um intervalo de 50 anos só. Nós vemos nos manuscritos antigos de filosofia, da história do mundo, enfim, um intervalo muito grande entre os originais e a primeira cópia. E nós temos poucas cópias desses manuscritos antigos. Na Bíblia não, o Novo Testamento, por exemplo, é só 50 anos de intervalo. E nós temos 24 mil cópias, não 10, 7, 1, 24 mil cópias. Então, nós podemos chegar à seguinte conclusão: se nós temos um intervalo curto entre o original, que foi escrito pelo autor bíblico, da primeira cópia, nós podemos chegar à conclusão de que o Evangelho, a palavra de Deus, ela é muito mais confiável do que esses outros livros de histórias antigas e filosofias que, entre os escritos originais e a primeira cópia, tem um intervalo muito grande, o que cabe muita coisa ali, pode se acrescentar muita coisa nesse intervalo grande, o intervalo menor, não, até porque pessoas estão vivas para dizer se era ou não daquele jeito, então não dá para ficar acrescentando muita coisa, porque senão vai ser contestado, se não for verdade. E nós temos poucas cópias desses manuscritos antigos. A Bíblia não. Nós temos 24 mil cópias. O Antigo Testamento ele era muito questionado, se ele já tinha sido fechado antes de Cristo, o cânon do Antigo Testamento. E aí Deus, na sua soberania, fez com que o maior tesouro da arqueologia do século passado fosse descoberto, que foram os manuscritos do Mar Morto ou os rolos de Qumran, as cavernas de Qumran, que ficavam ali ao lado do Mar Morto. E Qumran era uma comunidade antiguíssima, monástica, ou seja, pessoas que viviam de uma maneira retirada, e um pastor de ovelhas ali, em 1947, estava pastoreando o seu rebanho, uma cabra se desprendeu do rebanho e entrou numa caverna. E ele foi procurar, então, aquele animal, quando de repente ele se deparou com esse tesouro, vasos de barro ali, e dentro esses manuscritos, esses rolos preservados, porque ali é um lugar seco, um lugar muito bem propício para a preservação desses manuscritos. Então ali fora achada uma coleção dos livros do Antigo Testamento, livros esses que foram datados do primeiro século, ou antes do primeiro século. Contém toda a escritura do Antigo Testamento. Então, o que comprova ali, nessas cópias da Bíblia do Antigo Testamento, essa preservação dos rolos, no caso do Mar Morto ou do Antigo Testamento. A Bíblia do Antigo Testamento ela foi toda preservada por Deus, e se a gente comparar os manuscritos do Mar Morto com o Antigo Testamento que a gente tem hoje, é exatamente o Antigo Testamento que nós temos hoje em dia, não há diferença. Algumas traduções da Bíblia. Então nós falamos da preservação das Escrituras, como ela chegou até nós hoje, como Deus preservou, e vamos falar um pouquinho das traduções, como que ela chegou no português, por exemplo. Então, as principais traduções são muitas, mas uma breve viagem no tempo. Nós temos no século IV Jerônimo,
escrevendo a Vulgata Latina, uma versão bem conhecida. A palavra Vulgata vem do latim vulgar, ou seja, povo comum. Então, a língua comum era o latim na época, então as pessoas não conheciam o hebraico, o grego, que são as línguas originais. Então, Jerônimo ele traduziu a Bíblia para a língua do povo, a língua que no caso era o latim, e essa versão de Jerônimo ela se tornou depois a versão oficial da Igreja Católica. Até talvez os nossos avós iam na missa e a missa ela era regida, rezada em latim, o padre de costas, e ninguém entendia nada porque ninguém mais sabia o latim, mas naquela época fazia sentido na época de Jerônimo. Depois nós temos, no século XIV, então, olha só o espaço de tempo entre Jerônimo e o século XIV. Por quê? Esse tempo todo a Bíblia oficial, a língua oficial era o latim. Isso não era questionado e o povo também não sabia ler e escrever, era analfabeto. E aí só no século XIV, um homem usado por Deus, um homem chamado Wycliffe, ele traduziu a Bíblia para o vernáculo, ou seja, a língua do povo, para o inglês. Então, nós temos aí a tradução de Wycliffe. Nós temos hoje em dia uma missão que se chama Wycliffe, e ela é uma missão que trabalha com tradução da Bíblia. E então é baseada essa missão, o nome dessa missão, nesse homem chamado John Wycliffe, um homem que viveu ali na Inglaterra. Depois de Wycliffe, nós temos William Tyndale, ou Tyndale, e no século XV, William Tyndale ele foi um homem que fez uma versão muito mais trabalhada do que Wycliffe. Wycliffe ele foi condenado, para você ter noção, pela Igreja Católica. Ele não foi martirizado, mas a Roma mandou depois enterrá-lo e queimar os restos mortais dele, porque ele foi condenado como um herege. E depois nós temos o William Tyndale, no século seguinte, também fazendo uma tradução para a língua do povo. Era importante o povo conhecer as Escrituras, o povo não sabia a Bíblia, então esses homens usados por Deus, eles traduziam para o povo conhecer a palavra do Senhor. Só que o William Tyndale, ele foi preso, foi condenado por Roma, porque a Bíblia oficial do catolicismo romano, reconhecida pelo Papa, era a Bíblia no latim, e não podia então traduzir para a língua popular, a língua do povo. E o William Tyndale ele foi pego, ele foi colocado numa estaca, amarrado, ele foi enforcado. E as últimas palavras de William Tyndale, segundo a história, foram as seguintes palavras: Deus salva o rei da Inglaterra. Deus salva o rei da Inglaterra. E é interessante que anos depois, quem estava liderando e financiando a tradução da Bíblia para o inglês, é isso aí, exatamente, o rei Tiago, o rei James, e ele então financiando a tradução da Bíblia King James, que é uma das melhores traduções que já foram feitas na língua inglesa. Então, nós temos essa tradução do rei Tiago. Depois nós temos o alemão, por Martinho Lutero. Lutero ele foi um reformador e ele também traduziu a Bíblia para a língua do povo, para o alemão, e foi importante para que as ideias da reforma, as doutrinas da reforma pudessem chegar para o povo. O conceito de sola escritura, as pessoas pudessem então ler e interpretar livremente as sagradas escrituras. E Lutero ele teve um aliado, Deus na sua soberania, ele então providenciou que a imprensa fosse descoberta, inventada justamente nessa época, com Gutenberg, em 1500, e aí o primeiro livro que foi ali colocado na prensa, da imprensa, no caso ali de Gutenberg, foi a Bíblia. E então nós temos, a partir desse invento de Johannes Gutenberg, a produção em massa de Bíblias, que depois foram
veiculadas, distribuídas, compradas, adquiridas por muitas pessoas, o que ajudou muito na proliferação do sola escritura, do conhecimento agora da palavra de Deus e da libertação dos enganos de Roma. E o português? Como a Bíblia chegou para o português? Um homem chamado João Ferreira de Almeida, um português, um pastor protestante, ele foi missionário também, trabalhou na Ásia, ele traduziu a Bíblia para o português no século 17, e nós usamos muito a Bíblia de Almeida, é uma versão muito querida, muito amada e já muito usada aqui no Brasil. A Bíblia Almeida, revista e corrigida, a Bíblia Almeida, revista e atualizada, é a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, uma tradução muito boa de João Ferreira de Almeida. Indo agora para o final, qual que é a necessidade das Escrituras? Por que nós precisamos das Escrituras? Qual que é a finalidade das Escrituras? A Bíblia tem por finalidade revelar a pessoa e os propósitos de Deus e o plano divino de salvação dos homens. Por que nós necessitamos da Bíblia? Porque a Bíblia tem justamente essa finalidade de revelar a pessoa de Deus. Nós conhecemos a Deus através da Bíblia. Os propósitos de Deus, eles são conhecidos a nós através da Bíblia. O plano divino de salvação, somente a palavra de Deus revela a nós. A Bíblia nos orienta na vontade de Deus e nos aponta o caminho da maturidade de vida. Por que nós necessitamos da Bíblia? Porque é a palavra de Deus que mostra para nós o que Deus quer de nós, qual que é a vontade dEle para a nossa vida. A vontade de Deus não é descoberta de uma maneira intuitiva, subjetiva, no meu achismo. Não, a vontade de Deus ela é revelada objetivamente na palavra dEle, nos mandamentos, naquilo que o Senhor colocou como princípios e preceitos nas Escrituras. Não há como você saber o que Deus quer de você, da sua vida, qual a vontade dEle para você, sem você conhecer a palavra. Então, qual é a necessidade da palavra? Conhecemos a vontade de Deus. A Bíblia também ela gera fé em nossa vida. Romanos 10:17, de modo que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. 1 Pedro 2:2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por meio dele vos seja dado crescimento para a salvação. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então a palavra de Deus, ela nos dirige, ela nos transforma, ela nos fortalece, ela nos consola. Nós precisamos das Escrituras para isso. A Bíblia diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela tem esse poder de trazer vida, de nos transformar, de cortar, de penetrar no nosso coração e gerar uma nova vida, gerar consolo, como diz o Salmo 19, 7 e 8. A lei do Senhor, a palavra de Deus é perfeita, ela é completa, ela fala de todos os assuntos, ela é suficiente para nós. E ela restaura a alma, ou seja, ela traz refrigério para a nossa alma. Os preceitos do Senhor são retos, e o que Ele faz conosco? Eles alegram o nosso coração. Eles iluminam os nossos olhos. Então nós necessitamos da palavra de Deus para recebermos transformação, fortalecimento, consolação. Se você precisa disso, você precisa se alimentar da palavra. A Bíblia nos orienta na santificação de vida. O Salmo 119, 9 e 11, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus irmãos, Jesus está dizendo que nós precisamos da verdade para a santificação da nossa vida, para uma vida transformada, mais parecida com Cristo. Mude, ele disse, ou a Bíblia me afasta do pecado, ou o pecado me afastará da Bíblia. Se você quer uma vida livre do pecado, santificada, você precisa da palavra de Deus. A Bíblia é o nosso alimento espiritual, assim como você tem o seu alimento físico, seu arroz, feijão, pão, carne. Nós precisamos, para o nosso alimento físico, a palavra de Deus é o alimento espiritual para fortalecer nossa vida com Deus, nossa vida espiritual. Jesus diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, de toda a Escritura. Lutero ele diz, o que o pasto é para o rebanho, a casa para o homem, o ninho para o passarinho, a penha para a cabra montês, o rio para o peixe, a Bíblia é para a alma ou as almas fiéis. Então, a Bíblia é necessária para nós, é uma necessidade nossa, assim como o pasto é para o rebanho uma necessidade, o alimento, a casa uma necessidade para o homem, para abrigar o homem, o ninho para o passarinho, o rio para o peixe, é que mantém a vida no peixe. A palavra é vida para nós, é o nosso alimento, é o alimento para a nossa alma. E, por último, meus irmãos, algumas dicas para vocês devocionais, para você ler a palavra de Deus diariamente. Em primeiro lugar, você separe um tempo a sós com Deus, um tempo do seu dia, um melhor horário, conheça o seu relógio biológico. Você funciona melhor de manhã, melhor à noite, à tarde, você tem tempo livre, que horas? Mas separe um tempo, independentemente de qualquer coisa, priorize um tempo do seu dia com Deus, crie uma rotina de um horário que seja melhor para você estar lendo as Escrituras. Tenha um tempo de oração, vai ler as Escrituras, você precisa da iluminação do Espírito Santo, do esclarecimento espiritual que vem do Espírito Santo. Ele nos guia na verdade. Então, ore, peça a Deus, Deus fala comigo, através da Escritura, através do que eu vou ler. Não leia só como um livro qualquer, leia como realmente a Bíblia é, Deus falando com você. Então, ore, peça a Deus, Deus fala o meu coração, quebra o meu orgulho, Deus me transforma. Se você quiser e puder, tem uma folha, um caderno, uma caneta ou um tablet, onde você possa fazer anotações conforme você vai aprendendo as lições do texto bíblico. Coloque as impressões que salte aos seus olhos, conforme você for lendo. Leia com atenção. Você pode ler numa, duas, três versões diferentes o mesmo texto. A ARA, que é a revista e atualizada, a ARC, que é a revista e corrigida, ou a NVI, nova versão internacional, ou qualquer outra versão, leia as versões diferentes, elas ajudam muito na compreensão. Consulte um dicionário. Quando você vai ler um livro, você não entende, você lê um dicionário. A Bíblia também não é diferente. O propósito da Bíblia é que você entenda, e muitas vezes você vai precisar de um dicionário, talvez um bíblico, adquira isso. E aplique as verdades bíblicas à sua vida. A Bíblia ela só transforma a vida se você aplicar essas verdades no seu viver. Jesus diz, portanto, quem ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Então, não só ouvir, entender, compreender, mas também praticar. Esse é um homem prudente, transformado. Tiago ele diz, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Apliquem a palavra de Deus na vida de vocês. Olhem para o texto, façam perguntas, há atitudes que precisam ser mudadas na minha vida. Como, quando eu vou mudar? Então, olha para o texto, traz para você esse texto, faça perguntas sobre o texto. Há pecados que devem ser confessados e abandonados. Estou lendo um texto, há alguma coisa que está falando comigo? Há exemplos que eu posso seguir nesse texto? Há promessas que podem ser minhas, quais? O que eu posso olhar para esse texto e crer no momento que eu estou vivendo? Que promessas Deus diz? Há algo que tenho que fazer segundo esse texto? Então, vá aplicando, vai trazendo para você essas verdades bíblicas. Irmãos, é isso
Que Deus abençoe vocês. Estamos finalizando então aqui esse curso ou esse módulo dentro do curso de Teologia Sistemática, o curso de Bibliologia. Se aprofunde na palavra, continue lendo, cave, leia mais sobre essa doutrina, que Deus realmente fale grandemente ao seu coração, transforme sua vida através das Escrituras. Um abraço para você.